todos. Hoje nós vamos falar a respeito de uma lição do livro Fonte Viva, né? Que esse livro foi psicografado por Chico Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel, né? E a lição, esse livro são feitos de pequenas crônicas, né? E essa crônica aqui é a lição número 62, intitulada Devagar, mas Sempre. Então ela começa com um trecho da segunda epístola de Paulo aos Coríntios, dizendo assim: mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Aí Emmanuel comenta, esse é o trecho da epístola de Paulo, como disse, Emmanuel comenta assim: observa o espírito de sequência e gradação que prevalece nos mínimos setores da natureza. Nada se realiza aos saltos, e na pauta da lei divina não existe privilégio em parte alguma. Eu mesmo escrevi, eu mesmo não consigo ler. Então, assim, o Emmanuel comenta que é para a gente observar na natureza a sequência que tudo leva, né? Que a vida se encadeia. E também comenta que na obra divina, na pauta divina, não existe privilégio para nada nem para ninguém. Quer dizer, todos nós seguimos a mesma ordem, né? Não existe nada privilegiado, porque se privilegiássemos alguém, Deus deixaria de ser justo, né? De dar coisa melhor para um e não dar aos outros. Então, Emmanuel vai citando as coisas da natureza como se encadeia. Que nem a espiga, ela se forma de grão em grão, né? Quer dizer, fracionadamente. As florestas se colocam de sementes em sementes. Então, e assim ele vai dando esses exemplos, né? O grande rio que deságua no mar é o conjunto de filetes de água. Então, é tudo uma soma, né? Não tem nada assim que de repente seja grandioso sem ter um começo. E assim é a nossa evolução espiritual. Quando Paulo se refere aqui ao homem exterior que se corrompe, o homem exterior é o nosso corpo, é a nossa parte física. Isso se corrompe mesmo, né? Ele vai voltar para a natureza, né? É uma coisa em constante transformação, mas o homem interior, contudo, se renova sempre. Ou seja, nós, espíritos, nos renovamos sempre. Então, o que Paulo chama a atenção nessa lição? É que nós não podemos viver só para o agora, né? Nós não podemos viver imaginando só a coisa material. É óbvio que nós estamos inseridos nesse contexto, né? Como está lá, os filetinhos de água vão se juntando até formar um grande rio que vai para o oceano. Quer dizer, tem uma sequência, e nós temos que seguir uma sequência também. Então, a nossa parte física, a parte corrompível, né? É o meio que nós nos utilizamos para crescer espiritualmente, né? Então, tendo o exemplo da natureza, que as pequenas porções vão se juntando até se tornar as coisas grandiosas, é isso que nós devemos fazer na nossa vida também, para nos tornarmos espíritos maiores, né? Eu digo maior na questão de moralidade, de sabedoria, de conduta, né? Quer dizer, irmos aperfeiçoando a nossa conduta. Agora, como é que eu posso fazer isso estando encarnado? Não é viver ao sabor do vento. Quando a gente não tem noção nenhuma, nós somos meio que levados no turbilhão da evolução. Nós somos meio que levados pela multidão, que a gente vai vivendo, vai reencarnando, vai desencarnando, e vai indo assim. Mas chega uma hora, e agora eu creio que é essa hora,
né, nesse terceiro milênio, onde nós já temos, a tecnologia está muito avançada e avança numa velocidade enorme a cada dia, né? Quer dizer, o que hoje é novidade, amanhã já está obsoleto. Mas e nós, espíritos, né? Como é que nós podemos crescer? Nós não vamos crescer nessa velocidade, né? Nós precisamos ir acumulando coisas boas para que isso seja somado. Ou seja, dentro do nosso aprendizado da doutrina espírita, nossa memória integral, ela é armazenada no que nós chamamos de perispírito, que é o corpo espiritual que une o espírito ao corpo físico. Então, todas as nossas experiências, elas são gravadas, porque senão nós não teríamos sequência, né? Nós estaríamos sempre começando do zero. Zerava tudo, começa de novo. Zerava tudo, começa de novo. E a gente não evolui. Então, a nossa memória integral, ou podemos chamá-la de subconsciente, é onde vai sendo armazenada a nossa experiência incorrompível, né? É a soma de tudo, onde nós vamos acumulando tudo que nós aprendemos. E muitas vezes nós aprendemos a trancos e barrancos, né? Aprendemos com experiências amargas, aprendemos na dor, na desilusão, na frustração, né? A gente sempre vai tirando lição. Porque geralmente, quando nós estamos muito felizes, a gente não presta muita atenção na vida, né? Geralmente, quando nós estamos em momentos que requer atenção, em momentos de sofrimento, a gente presta mais atenção no que eu posso fazer para melhorar. Quando a coisa está tudo bem, né? Quando estamos muito felizes, a gente parece que não dá muita importância para isso. Mas o que a doutrina espírita nos ensina, além da questão do subconsciente? Que as nossas atitudes de agora podem ser pequenas, mas elas vão se somando para formar o grande todo. Então, ao invés de nós gastarmos o nosso tempo com futilidades, nós devemos procurar aproveitar pelo menos parte desse tempo para coisas saudáveis, onde nós vamos acumulando esse aprendizado. Não tenhamos pressa, né, de querer fazer grandes conquistas, né, porque nós não temos essa capacidade. As grandes conquistas começam, como diz Emmanuel aqui no começo da lição, de grão em grão. Ele cita outros exemplos, né, que as riquezas, o ouro, as joias, elas são retiradas da natureza pedra a pedra, até formar aquela fortuna, aquela riqueza, aquela coisa enorme, né? As grandes cidades maravilhosas, metrópoles, ela é construída tijolo a tijolo, né? Um tijolinho aqui, um tijolinho ali, forma um edifício que depois faz outro. Quer dizer, a natureza não dá saltos, né? E nós espiritualmente também não damos saltos, mas é preciso despertarmos e tomar consciência para irmos amontoando esses tijolos, né? Um hoje, outro amanhã, mas vamos somando, vamos crescendo. Quando percebermos, temos uma construção enorme ao nosso redor. Então, Emmanuel também comenta assim: não abandone teu grande sonho de conhecer e fazer dos domínios superiores da inteligência e dos sentimentos, mas não te esqueça do trabalho pequeno do dia a dia. Então nós temos meta, nós temos sonhos, né? Quer dizer, puxa vida, eu quero crescer, né? Eu quero ser uma pessoa com mais cultura, eu quero ser uma pessoa com um procedimento melhor, né? Então, mas não vamos ficar esperando isso acontecer por milagre. Vamos construindo isso dia a dia, né? Então, você vê, Paulo, né, já naquela época tinha essa consciência, né, do crescimento, da nossa evolução gradual. E todos nós temos essa possibilidade. Torna a comentar Emmanuel, né? A natureza
não dá saltos. E todos nós estamos sujeitos às mesmas regras. Quando nós observamos grandes benfeitores da humanidade, pessoas nas mais variadas áreas, na área da ciência, das artes e tal, a gente fica imaginando, nossa, olha que coisa maravilhosa, né? Mas como que essa pessoa chegou lá? Por milagre? Não, é fruto de um trabalho, é fruto de estudo, é fruto de dedicação. Nós temos aí grandes músicos, os músicos clássicos, Como é que pode, uma pessoa com as 7 notas musicais construir aquelas maravilhosas sinfonias, É fruto do trabalho, não é mágica. É fruto do aprendizado de longos e longos e longos anos, séculos talvez. Com certeza séculos de aprendizado na área da música, da cultura. Chega uma hora que eclode, que aparece. Então, às vezes a gente pensa, fazendo uma analogia, a gente imagina assim, Poxa vida, se eu ganhar na loteria, se eu ganhar uma grana bem boa aí, eu vou fazer muita caridade, Eu vou construir isso, vou construir aquilo, eu vou ajudar não sei quem. Mas e se eu não ganhar? O que eu vou fazer com o meu tempo? Então pode ser de 5 em 5 centavos, não é verdade? 5 centavos aqui, 5 centavos ali, e a gente vai ajudando do jeito que pode. Não precisamos esperar ter uma fortuna na mão para fazer alguma benemerência ou ajudar alguma coisa, Então nós temos que não esperar que as coisas aconteçam, mas fazer acontecer. E somos individuais, nós somos indivíduos. Não adianta, eu tenho que crescer, ninguém vai crescer por mim. Ninguém vai crescer por mim. Eu posso ter ajuda, óbvio. A solidariedade, alguém que me ajude, que me oriente. Sempre teremos. Mas é preciso, é necessário eu fazer a minha parte. Sem ser egoísta, isso não é egoísmo, Eu. Não, mas é que eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso crescer, eu preciso aprender. Eu preciso estar disponível para esse crescimento, Então está aqui, a vida é processo renovador em toda parte. E a palavra sublime de Paulo, ainda que a carne se corrompa, a individualidade imperecível se reforma incessantemente, ou seja, o nosso eu espiritual. Vai se renovando incessantemente. Então, se há ensejo favorável para que a gente realize alguma coisa boa, vamos realizar alguma coisa boa. Temos dificuldades, percalços no caminho, vamos continuar da mesma forma, talvez num ritmo mais lento. Eu vi um exemplo de uma filósofa, ela diz assim que nós temos uma trilha na nossa vida, para que a gente atinja determinada meta. Então vamos no caminho. O tempo está favorável, temperatura agradável, vamos caminhando numa determinada velocidade. O tempo piorou, o frio chegou, a chuva chegou, vamos ter mais dificuldades? Vamos, mas não vamos parar. Vamos continuar, nem que seja num passo mais lento, mas a gente continua. Então, tudo isso é uma metáfora, uma coisa metafórica. Quer dizer, nós temos uma trilha a seguir, realmente. Cada um de nós temos. Nós partimos da mesma origem e temos o mesmo destino. Uns vão mais devagar, outros mais rápidos, Outros ficam deslumbrados com a paisagem, ficam estagnados, Deslumbrados. Então, não vamos gastar tempo com isso. Minuto a minuto, segundo a segundo, vamos crescendo. Vamos acumulando, vamos treinando, entre aspas, treinando o nosso subconsciente, vamos colocando coisas boas no nosso subconsciente para que a gente possa colher esse fruto mais tarde. Porque
Se eu passar a minha reencarnação atual só reclamando da vida, o que eu estou acrescentando para o meu crescimento? Nada. Né? Eu estou reclamando, reclama do salário, reclama do vizinho, reclama do cônjuge, reclama da família, reclama dos amigos, reclama do governo, reclama... Peraí, eu estou gastando meu tempo com o quê? Com reclamação? Né? Então, eu preciso ver aonde é que eu posso melhorar. Eu falo, não é sermos egoístas e só pensarmos em nós. Não, não é isso. Mas nós não podemos esquecer de nós. Não podemos nos esquecer que nós temos uma meta a ser cumprida. Sabe? A doutrina espírita mostra, prova por A mais B. A vida não cessa. A vida não cessa. Temos reencarnações, tantas quantas forem necessárias. Né? Mas somos perenes. Desde que fomos criados, nós não teremos fim. Né? É um alento. Eu acho que é um alento. Né? Do que, por exemplo, se fosse só uma reencarnação, a gente luta caminhando para a morte. Seria muito injusto se fosse só isso. Né? Seria muito injusto, quer dizer, que eu estava comentando com a esposa, estávamos comentando outro dia, a gente trabalha uma vida toda para depois poder pagar a farmácia, né? No final da vida, comprar remédio, ir no médico, aguardando o decesso do corpo físico. Nossa vida não se resume nisso, gente. Não se resume nisso. Nós somos muito mais importantes do que algo que tenha começo, meio e fim. Somos muito mais importantes que isso. Né? Então, estamos no meio material, no meio físico, precisamos viver de acordo com isso. Então, nós precisamos trabalhar, nós precisamos estudar, nós precisamos de uma série de coisas. Temos que cuidar da saúde física, temos que cuidar do físico que nos proporciona o meio de relação, né? Uns com os outros. Então, precisamos fazer isso. Não podemos levar uma vida de contemplação, né? De maneira alguma. Temos que ser úteis, né? Vivemos em sociedade, nós temos que sermos úteis à sociedade. Então, devemos trabalhar, estudar, colaborar, né? Pagar impostos, né? Pagar impostos faz parte, né? É ruim e tal, a gente acha que não é bom, mas faz parte. Né? O próprio Cristo falava assim, mas, né? Quando questionado sobre os impostos, né? O Cristo é uma coisa maravilhosa. Né? Chegam para ele, Senhor, é justo pagar imposto a César? Né? Querendo colocá-lo numa armadilha, né? Se ele falar que é justo, os judeus vão ficar contra ele. Se ele falar que é injusto, Roma vai ficar contra ele. Ele falou assim, me dá aqui essa moeda, né? De quem é esse rosto na moeda? É do César. Então, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, é justo pagar imposto? Paga. Mas não se esqueça de doar a parte de Deus, né? E o que Deus espera de nós? Crescimento. Né? Que sejamos pessoas melhores, mais colaborativas. Para quê? Para nós podermos dar menos trabalho àqueles que nos tutelam. E de outra forma, quando nós estamos melhor, nós temos mais condição de ajudar os que estão na retaguarda. Porque os que estão na nossa frente nos estendem a mão, para que a gente possa seguir. Então é obrigação nossa estendermos a mão para quem está para trás. E quanto mais possibilidade, quanto mais crescimento eu tiver, mais possibilidade de auxiliar eu terei. Né? Certo? Essa é a nossa sequência. O que o Cristo veio fazer entre nós na sua reencarnação, né, que ele esteve aqui conosco? Né? O Cristo não veio a passeio. Ele veio nos dar a mão. Ele veio nos puxar.
puxar toda a população deste planeta, população humana, né? Ele veio nos dar o roteiro, nos dar o caminho, né? Veja bem, para nós, o maior espírito que já pisou nessa terra, né? O mais evoluído, né? O mais prodigioso, humildemente veio nos ajudar. Então essa é a nossa meta também, sermos melhores para ajudarmos quem está na nossa retaguarda. É da vida isso, né? Nós não somos indivíduos autossuficientes. Nós necessitamos uns dos outros para que possamos nos amparar e crescermos juntos, né? Daí, filosoficamente, o lema da doutrina espírita, né? Fora da caridade não há salvação, mas não é fora da esmola, é fora da caridade, né? A esmola é uma das formas de caridade. Mas a solidariedade também é caridade, né? O viver em comunidade faz parte da caridade, né? Convivermos com harmonia. Então, gente, esse é o nosso grande papel. Então, a gente não deve ter pressa, mas não podemos ficar parados, né? Cada segundo que passa é um segundo de vida. E o tempo, ele, de segundo em segundo, ele não para, né? O mundo aí já viu, né? Grandes civilizações, grandes nomes, né? Grandes personagens, mas o tempo vai suplantando, o tempo vai passando. E nós estamos nesse turbilhão. Então, cabe a nós aproveitarmos cada segundo da nossa vida, mas com tranquilidade, né? Não esquecendo essas tarefas, como Emmanuel recomenda. Nós temos meta, vamos atrás dela, né? Vamos buscar as grandes metas, mas não nos esqueçamos das pequenas, né? Bem pequenininhas, tarefas do nosso dia a dia. Né? Acumulando em nós, no nosso eu espiritual, o aprendizado, né? No caminho do bem, no caminho da vida melhor. Né? Então, vamos repetir aqui a lição do Paulo. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. É a nossa tarefa, é o que nos cabe, buscando uma vida melhor, né? Buscando não o dinheiro, não a posição social, né? Não o status temporário, mas a condição de filho de Deus, né? Que somos, e fazermos jus então a essa paternidade, né? Que nós possamos crescer e sermos cada vez mais úteis ao todo, né? Sempre buscando fazer às pessoas, né, aos outros, o que nós gostaríamos de receber. Essa é uma grande lição, né, de meta de vida. Então, se eu não posso fazer grandes coisas aos outros, façamos as pequenas, né? As pequenas gentilezas, as pequenas... O que tiver no nosso alcance na direção do bem, tudo isso é somado, né? E a gente não cansa de repetir, e a vida nos mostra isso, que todo e qualquer esforço na direção do bem, todo e qualquer, não importa o tamanho, ele se multiplica, né? Ele se multiplica. O mal a si só basta, né? O mal se basta por ele mesmo, mas o bem não, o bem multiplica. Os laços de simpatia, de amizade, isso vai se multiplicando, vai crescendo. Então, que a gente possa ir plantando isso no nosso dia a dia, né? Dentro de casa, no trabalho, na comunidade, que sejamos espíritos em evolução e não espíritos na estagnação, né? Embora a destinação de todos é crescer, né? Mas que a gente possa, então,
acelerar esse processo, dar menos trabalho, né, vamos dizer assim, e mais auxílio a nós mesmos. Tá bem? Acho que a lição de hoje é essa, e que a gente possa pensar nisso, né? O que eu posso fazer agora para me tornar uma pessoa melhor? Né? Não uma pessoa mais rica, não vamos confundir, né? Mais rica financeiramente, não é isso. Né? Não é posição social, é posição espiritual, né? Que é a que não vence, a que não acaba, a que não muda, a que só melhora, não piora, sempre melhorando. Tá bem? Agradeço a atenção de vocês, todos tenham uma boa noite e sucesso para todo mundo. Tá bem? Muito obrigado. Vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus por ter nos permitido receber mais uma vez ensinamentos que não deixam de ser divinos, porque conduzem à evolução de nossa existência. Agradecer a Jesus por permitir mantermos aqui em paz e pedir a Ele que faça mantermos essa sintonia para estarmos sempre lembrando de estar em prece coletiva com todos aqueles que têm a intenção de ajudar a humanidade a evoluir, a ter dignidade, a fazer iluminação aos nossos dirigentes do planeta, aos nossos políticos, para que a gente tenha condições de estar em paz e que possamos ajudar os nossos irmãos também, com as pequenas benevolências, conforme recebemos da nossa palestra. Que estejamos em comunicação com Deus permanentemente, recebendo dele as forças necessárias para irmos adiante, termos a paciência, a humildade e a perseverança para estarmos ajudando e contribuindo com todos que assim também ajudam a evolução. Assim seja. Graças a Deus.